Eu sou clarinetista, mas eu me vejo mais como artista do que clarinetista. O clarinete é o instrumento que eu escolhi para mostrar a minha arte. Oi, meu nome é Irene Rovessi, eu sou clarinetista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e professora aqui no Instituto Musicário. Eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e iniciei meus estudos musicais lá. Comecei a tocar clarinete com 12 anos de idade, na banda de música 12 de Março. E é uma banda ainda em atividades, que tem um trabalho pedagógico muito legal. Tem um histórico dessa cultura de bandas no estado de Minas Gerais muito forte. Então, esse foi o meu início formal da música, por assim dizer. Toda a minha formação inicial foi com o maestro Francisco Guimarães, que eu considero que é como se fosse meu pai da música. Eu não tenho nenhum músico profissional na minha família, mas venho de uma família que a música acontece bastante. Então, desde sempre eu gostei muito, sempre me interessei. Então, entrar na banda foi algo muito natural de fazer música, no geral. Posteriormente, fui estudar no Palácio das Artes, principal centro de educação musical de Minas Gerais, por assim dizer, antes da faculdade, do ambiente acadêmico. Estudei lá com o professor Walter Alves, antigo clarinetista da Sinfônica de Minas Gerais, e posteriormente com o clarinetista Ney Campos Franco, que é o atual clarinetista baixo da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Desde o meu início, sou muito sortuda de ter profissionais muito competentes que me mostraram o caminho a se percorrer no instrumento. Todo esse meu processo em Minas Gerais com a música foi dos 12 aos 18 anos, então são 6 anos aí que eu me descobri, eu entendi que essa seria a minha profissão, que era o que me fazia feliz. Já nos meus últimos anos de formação no Palácio das Artes, veio essa vontade de expandir, que precisava de mais estrutura. E a cidade de São Paulo, naquele momento, me dava mais essa estrutura. Eu venho de uma família simples, então, na época, a ideia de estudar no exterior, por exemplo, não era uma realidade. Era um mundo muito novo, eu não sabia o que acontecia, quais eram as possibilidades. Então, a que me foi apresentada na época, que já foi um desafio muito grande, é uma menina de 18 anos, me mudei para São Paulo, a maior cidade da América Latina, para estudar música. Então, aos 18 anos eu me mudei para São Paulo, fui aprovada na USP, na Universidade de São Paulo, na classe do clarinetista Luiz Afonso Montanha. Fui muito feliz de ser aprovada na Orquestra Jovem do Estado de São Paulo. Um dos grupos jovens da Santa Marcelina Cultura, junto com a EMESP, você tem toda a estrutura orquestral de ensaios, concertos, e também recebe uma bolsa. E graças a essa bolsa eu consegui me manter todos esses anos que eu vivi em São Paulo, da minha graduação. Me desenvolvi e também aprendi a lidar com a música realmente como meu ganha-pão. Era aquilo que eu fazia que me sustentava. Então, fui muito feliz no meu tempo em São Paulo, me desenvolvi também como profissional, me abri mais para o mercado brasileiro também, participei de muitos festivais de música que acontecem no país, Festival Internacional de Campos do Jordão, Festival Internacional de Música de Santa Catarina, eu fui muitas vezes, em Poços de Caldas. Hoje tem muito mais até que na minha época, e eu fico muito feliz de saber que os alunos de música hoje, eles têm muito do testar, do que ouvir, ter profissionais bons à disposição para inspiração. Porque até um exemplo, meu professor Montanha dizia que na época dele não tinha YouTube, não tinha Spotify, então como é que eles iam saber? Vinham cassetes, discos de vinil com os clarinetistas da Europa tocando, e eles tinham que adivinhar que material que usa, que boquilha que usa, como fazer esse som. Então, na época, não tinha tanta facilidade de informação. Na minha época já era bem melhor, já tinha mais material, mas ainda assim poucas pessoas chegavam ao Brasil comparando com hoje. Mas já naquela época eu sempre procurei expandir e sempre entrar em contato com o maior número de profissionais possíveis. Eu saí de casa, eu fiquei longe da minha família por causa disso, então eu queria aproveitar da melhor maneira possível. Então eu fiz a minha graduação em São Paulo, fiquei 5 anos
anos e meio, mais ou menos, todo esse tempo também parte da Orquestra Jovem no estado de São Paulo. Ganhei alguns concursos, que foi muito legal para mim, para me mostrar na sociedade que estou aqui, tô querendo mostrar o meu melhor, sou uma clarinetista. Depois disso também, sempre pensando qual é o próximo passo, como me desenvolver melhor e tornar aquele artista que eu admiro, tá? O que eu preciso fazer para estar nesse lugar. Então daí, já com mais estrutura, já entendendo como funciona o mundo artístico, eu já sabia da possibilidade de ir estudar fora. Já graduada, comecei todo o processo de fazer o mestrado no exterior. Você mudar de país, são muitos elementos, desde cultura, saber falar a língua, saber se manter, visto, como nós brasileiros precisamos, toda essa burocracia para estar na Europa. Comecei esse processo de estudar fora, com foco na Alemanha, que era onde eu tinha mais referências de pessoas que estudaram lá. Consegui apoio financeiro de um instituto de São Paulo e conheci o meu grande mestre, que foi a pessoa que me formou na Europa, que é o clarinetista François Benda. Eu sabia o sacrifício que era estudar fora. Já foi um passo muito grande sair da minha casa em Belo Horizonte e ir para São Paulo. Então eu já sabia que para ir para a Europa tinha que valer a pena. Eu queria o melhor, a melhor classe, e me esforcei para passar numa dessas classes. Então escolhi o François Benda como professor. Ele tem uma das maiores classes da Europa, ele dá aula na Alemanha e na Suíça. Ele é brasileiro, mas já mora na Europa há muitos anos. É uma pessoa de grande nome e que eu acredito muito na arte que ele ensina para os seus alunos. Fico muito feliz de ter escolhido e de ele ter me escolhido também, porque funcionou muito bem. Não que os outros professores sejam ruins, mas para o que eu precisava, o François foi a escolha certa. Ele enxergou como eu sou como clarinetista, como artista, e me fez desenvolver naquele caminho que eu queria. Porque arte é assim, gente. Não existe certo ou errado. Existe aquilo que você sente e tentar mostrar aquilo dessa melhor forma. Então, fui estudar em Berlim, na Universidade das Artes em Berlim, com François Benda. Fiz meu primeiro mestrado lá, em performance. E Berlim foram anos, assim, que mais do que o clarinete. Vivi na capital da música clássica. Estava perto da Filarmônica de Berlim, da Deutsche Oper, da Rádio de Berlim, da Orquestra Sinfônica de Berlim. Todos os músicos que a gente sempre ouviu falar da história acontecendo, eles estavam lá, na minha frente. Então, a experiência de Berlim foi muito boa, de enxergar esses ídolos como seres humanos, também estar perto deles, conversar com eles e absorver tudo isso e me acrescentar. Foram anos incríveis, assim. Terminado o mestrado em Berlim, eu decidi me mudar para a Suíça, também na classe do François Benda. Ele dá aula em Basel, da parte da Suíça alemã. E lá também me formei, fiz um mestrado em pedagogia, que aí eu também abri mais um canal da música. Acho que é o universo mais maravilhoso, assim, do artista. Estar no palco é muito bom, mas você poder passar para frente todos esses anos de experiência, do mesmo jeito que eu tenho tanto amor pelas pessoas que me formaram, eu quero poder inspirar as pessoas que vêm, poder plantar que seja uma sementinha para fazer elas florescerem como artistas. Então, em Basel, eu me formei em pedagogia, também junto com a classe do François. Terminando todo esse processo de formação, eu decidi voltar para o Brasil. Poderia ter ficado lá, já estava trabalhando lá, mas o que eu disse antes, consegui fazer toda a minha trajetória porque eu tinha pessoas que me encorajaram, que acreditaram em mim e que me mostraram que é possível. Nunca foi fácil. É um caminho muito árduo, de muito sacrifício, às vezes muito só. Você está muito sozinho em muitos momentos, mas vale a pena pela experiência de vida que você tem, pela arte, pela música. E eu acho que eu não teria coragem de ter feito isso tudo se eu não tivesse essas pessoas sempre me apoiando. Então, eu sempre quis voltar para inspirar todos aqui no Brasil, que seja uma pessoa que já faça a diferença. Principalmente porque na Europa, eles já têm a cultura, já é uma sociedade que já funciona
falando do universo da música clássica. E tem os seus defeitos, como toda a sociedade, mas é um meio que você tem apoio, que se você quer correr atrás, as pessoas acreditam, elas acreditam, enxergam que é uma profissão. E infelizmente aqui no Brasil a gente tem que nadar contra a maré. A gente tem que se provar como artista. Eu decidi voltar para o meu país para ajudar a todos aqui a lutar e a construir esse universo tão lindo, que é muito mais do que subir no palco e tocar. É lindo, mas todo o processo de formação pessoal, a música, a arte no geral, forma pessoas melhores. Mesmo se o aluno decidir não seguir na parte musical, tem artigos científicos que provam isso, que pessoas que estudaram algum tipo de arte são funcionários melhores, eles se entendem como sociedade melhor, e de entender a arte como isso, na formação humana. Eu voltei para o Brasil, eu fui aprovada no concurso da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Fico muito feliz de poder voltar para o meu país e assumir o posto em uma das grandes orquestras, me colocar como profissional. Até então, eu estava me formando, me desenvolvendo. Sei que é um privilégio já poder voltar para o meu país com um trabalho, com uma situação de conforto. E alguns meses depois que eu cheguei no Brasil, eu recebi o convite de dar aulas aqui no Instituto Musicário. E eu fiquei muito feliz, e não só por trabalhar, mas pelo que o Musicarium é, que é muito daquilo que eu acredito, que é um instituto que forma desde o início, que preza pela excelência e que preza também que seus alunos se desenvolvam, vão para fora, estudem, mas voltem. E que sejam essas figuras de inspiração para os próximos, que o ciclo está sempre se renovando. É o que o Brasil precisa agora, de mais centros assim, que acreditem nos seus alunos e que dão estrutura desde o início, e que façam os seus alunos acreditarem que é possível eles seguirem os seus sonhos. Então, atualmente, como eu trabalho em Porto Alegre, o Musicarium fica em Joinville, algumas das aulas que eu dou são online, e agradeço muito a estrutura do Musicarium por permitir que mesmo online eu consiga o mais alto rendimento dos meus alunos, tanto na questão de áudio, de conexão, de imagem. Claro que a aula presencial é insubstituível, mas online nós conseguimos fazer um trabalho muito bom. Eu venho aqui algumas vezes presencial para manter, ouvir, ok, dar o ajuste fino e depois online seguimos no trabalho. Então agora eu estou com 4 alunos, estou muito feliz com o rendimento que eu tive deles nesse primeiro semestre. O Arthur é o meu aluno mais avançado agora, que ele vai para fora nos próximos anos já, ele tem um nível suficiente já para começar sua graduação no exterior e pode ser um artista incrível. A gente está dando toda a estrutura, né? Agora depende dele seguir, mas eu estou muito feliz com o resultado dos meus alunos no geral, e eu sei que não é só por minha causa. Eu sou professora de clarinete, mas toda a estrutura que o Musicarium fornece os permite toda essa liberdade de estudar música da melhor forma possível. Uma curiosidade, sou clarinetista, comecei no clarinete, mas eu não escolhi tocar clarinete. Como eu disse, eu comecei na banda 12 de março. O maestro Francisco Guimarães, ele é um gênio. Uma pessoa de muita luz e que sabe muito bem o que faz. Comecei lá com 11 para 12 anos e nós temos um período de musicalização com flauta doce e logo após cada um vai para o seu instrumento e ele já percebe a predisposição de cada criança. E eu na época pisei o pé mesmo, teimosa, que queria tocar metais. Amava os metais mais graves assim tudo, mas ele já sabia que não ia rolar. Eu fiquei acho que uma semana no instrumento que chama saxhorn, que é um bombardino bem pequenininho, mas não saía nem uma nota específica, e daí já fui pro clarinete, e o clarinete funcionou bem rápido, assim. Eu digo que o meu início no clarinete foi bem fácil, depois que eu tive que fazer ajustes que demoraram mais, mas o início foi bem tranquilo, então o maestro tinha razão. Mas por isso que eu digo também que esta é a minha ferramenta. Tem pessoas que são clarinetistas,
crianças, que elas são apaixonadas pelo instrumento. Eu amo meu instrumento e eu sou muito feliz de poder tocar clarinete, que é um instrumento muito flexível, mas eu enxergo muito mais como minha ferramenta de comunicação, por assim dizer. Mas o maestro tinha razão.